Olá, quero falar com vocês sobre a entrevista que o ex-presidente Lula deu ao jornalista William Vac na CNN. William Vac afirmou que no final do governo do Lula e no início do governo da Dilma, houve uma mudança de superávit na balança para déficit na balança comercial. Ou seja, o governo passou a comprar mais, a importar mais do que vendia no final do governo do presidente Lula, e no governo da presidente Dilma continua a situação de déficit ao invés de superávit. Superávit é quando o governo vende mais do que compra. Então, no final do governo dele e na continuação do governo dela, Dilma, houve déficit na balança comercial. Os resultados da balança comercial foram muito ruins e o Lula ficou procurando papel, procurando os documentos dizendo que não, que o William Vac estava errado, e o William Vac citou lá por volta de uma queda de 3,5 de superávit para déficit na balança comercial. Indicou os números e o Lula ficou lá perdido. Então, o que acontece é o seguinte: por que o Lula ficou desorientado? Porque eles acham, esses nacionais desenvolvimentistas, como Lula, como Ciro, eles acham que os resultados da economia são frutos da ação, do protagonismo do governo, ou seja, é o governo que realiza, é o governo que faz, é o governo é o grande agente indutor. Não, indutor não, é o grande agente realizador do desenvolvimento. Indutor ele pode ter esse papel, mas é o grande agente realizador, é o protagonista do desenvolvimento. Quando a economia vai mal, aí ele diz, não foi assim, ele fica tentando omitir os números. Mas o fato é que os resultados do governo Lula foram muito mais frutos de um contexto de crescimento da economia internacional, uma grande onda de crescimento. A economia internacional ela funciona em ondas, né, de contração, estagnação e retração. Então, o governo Lula ele deu a sorte, uma baita de uma sorte, porque na gestão Fernando Henrique Cardoso, Fernando Henrique pegou umas 4 ou mais crises internacionais da economia, e o Lula pegou uma onda de crescimento, ele deu muita sorte. Depois a Dilma já pegou os resquícios da crise de 2008, da crise americana, aquela bolha imobiliária americana que organizou toda a economia americana. A economia americana é um dos principais países com mercados consumidores do mundo, obviamente que afetou o Brasil, toda a América Latina, afetou a Europa, enfim, a própria China. Então, eles não admitem que o comércio internacional que é o fator de desenvolvimento, eles acham que é o protagonismo do Estado, e também a partir daquela tese, porque esses nacionais desenvolvimentistas, eles bebem lá da teoria da exploração do Marx. Então, eles acham que o comércio não gera riqueza, o que gera riqueza é o trabalho. Então, eles negam a economia internacional o tempo todo, eles fingem que não existe economia internacional, embora o governo do Lula só tenha tido os resultados que teve por conta do comércio internacional, por conta da desregulamentação da economia promovida pelo Alan Greenspan, que era o chairman do Banco Centro-Americano, e foi toda aquela desregulamentação que outros países também seguiram os americanos. Ou seja, desregulamentação significa excesso de liberdade de comércio, ou o alargamento da liberdade de comércio. Depois acontecem as crises, mas existem ondas de prosperidade que os países podem tirar proveito. Então, o que acontece é que o Lula, não aconteceu, mas tá aqui os números, houve déficit na balança no final do governo, a relação mudou de superávit na balança para déficit na balança. Então, se a balança de comércio caiu a receita, caiu a liquidez do Tesouro Nacional, começa a faltar recursos para pagar contas, né, para fazer as despesas girarem, começa a faltar recursos, por isso que a Dilma precisou fazer as pedaladas fiscais. As pedaladas fiscais são fruto da quebra, são consequência do esfacelamento ou esmaecimento da economia internacional, que eles não admitem. Eles acham que tudo é resultado da ação do governo todo-poderoso.
Então, o que acontece, o que aconteceu é isso, as pessoas ficam atribuindo à gestão do presidente Lula como se fosse ele, ou o modelo de Estado que ele defendeu, que tivesse causado aquilo ali, aqueles bons, de fato foram bons resultados. O Lula chegou a pagar 13º salário para 14º, né, salário para os aposentados, e, enfim, porque sobrava dinheiro no caixa. Mas quando a economia virou de lado, aí acabou a receita. Então, mas eles não querem admitir isso. Se o Brasil desregulamentasse a economia, se o Brasil aumentasse a liberdade de comércio, nós conseguiríamos resultados muito positivos também. Mas isso não acontece exatamente porque o governo não faz, né? Então, nessa entrevista lá, o Lula se perdeu todo, não soube explicar. Ele devia ter explicado que isso aconteceu por conta da economia internacional, mas ele, Ciro Gomes, como são dois nacionais desenvolvimentistas, eles não admitiriam isso. Eles procurariam causas internas, atribuiriam a outros elementos, mas não reconheceriam a importância da economia internacional nesse processo. Tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do assunto e nos vemos no próximo vídeo.